quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Muito obrigada, Carlos, por nos brindar com essas lindas canções, harmonizar o nosso ambiente, alegrar nossos corações. Ficamos muito felizes. Te agradecemos bastante. Sabemos que você não vem mais vezes porque você é muito requisitado. Desde a sua vida. Está no Eurípides, está no Sentimento, está no Cefac, mas te agradecemos muito, tá, por nos dar essa oportunidade. Pode. Se vira nos 30, né? É isso aí. Hoje nós vamos fazer a leitura do Coragem, né, do livro do Chico Xavier, que a gente está estudando. A página de hoje é O Raio da Morte, é o item 28 do livro Coragem, e a Sônia, queridíssima, vai fazer a leitura e os comentários. Em seguida, vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, o que é a vossa mão direita. Quem vai fazer a leitura do item 13, o primeiro parágrafo, é a nossa amiga querida Fátima. Então, eu vou passando a palavra para a Soninha. Tá bom, Sônia? Seja muito bem-vinda. Tá bom. Obrigada. Olha, eu vou tirar a câmera. Eu vou tirar a câmera porque eu leio pelo celular, tá bom? Tudo bem, minha amiga. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode iniciar, tá? Sônia? Boa noite, me desculpem a demora. Não, pensei que estava Oi, estão me ouvindo? Tá, estamos ouvindo. Me ouvindo? É que eu custei a encontrar a página, desculpem. Nada. É a página 28, Raio da Morte. Em toda parte onde a criatura não se vigia, ele que surge como arremessado pelos abismos da sombra. É o raio da morte que extermina, implacável, todas as sementeiras do bem. Na maternidade, é a força imponderável que provoca o desastre do aborto
ou que fulmina pobres anjos recém-natos a sugá-lo por veneno sutil, a flor do materno seio. Na paternidade, é a frustração das mais preciosas esperanças endereçadas pelo céu em socorro à família. No lar, é o espinho magnético, alimentando o sofrimento naqueles que mais amamos. No templo, é o assalto das trevas às promessas da luz. Na caridade, é o golpe da violência, colocando o vinagre do desencanto e o fel da revolta no prato da ingratidão. Na escola, é a ofensa à dignidade do ensino. Entre amigos, é o azorrague de brasas acrescentando as bênçãos da confiança. Entre adversários, é o instinto que arma o braço desavisado para o infortúnio do crime. Nos moços, é a certidão da incapacidade para servir. Nos adultos, é o punhal invisível degolando sublimes desejos, entendimento e progresso. Por onde passa, deixa sempre um rastro de lodo e sangue, lágrima e desespero, exigindo a mais ampla serenidade do tempo e o mais dilatado perdão para que o equilíbrio da vida se refaça. Esse raio é a cólera onde aparece. Para conjurar-te o perigo, só existe um remédio justo: receber-lhe o impacto destruidor do clima, do silêncio sob a antena do coração. Emmanuel. Me desculpem, mas é que hoje eu não consegui imprimir a página e tive um pouco de dificuldade para ler. Mas essa página... Estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Sim. Essa página, eu de imediato não entendi a mensagem de Emmanuel. Quando ela começa, em toda parte onde a criatura não se vigia, ei-lo que surge. Quando eu li o título, eu pensei que fosse sobre a morte, no sentido normal, né? Da morte, mas depois eu vi que, no meu entendimento, foi a morte da esperança, a morte da fé, em diversas colocações que ele faz. E dando um recado, que temos sempre que estar em vigilância, porque senão as situações nos pegam de surpresa e nos arremessam por caminhos escuros, por caminhos onde não queremos caminhar. Me remeteu às virgens que se anteciparam no querosene, numa passagem bíblica. Também me transportou para a parte de vigia, porque não sabe a que horas o Senhor vai vir como ladrão, né? E uma das partes que me impactaram na página é que fala da família, na parte da paternidade, como o infortúnio da família, na parte do ensino, que fala sobre a esperança mesmo de que a gente está vivendo hoje, sobre a mocidade, que o jovem está vivendo as incertezas de um caminho que não se sabe onde vai parar, né? E, assim, eu hoje me preparei de diversas formas, li um livro de Chico, uma página que eu achei que era pertinente. Quando eu tentei entrar na sala, não estava conseguindo, e acho que essa música do Carlos foi bem providencial mesmo, que quanta luz, eu fiquei aqui em prece para poder me preparar, e como eu já falei com vocês, né? Eu fico sempre muito nervosa, mas eu estou a caminho como trabalhador de última hora, com a confiança da Jane, e espero que vocês me ajudem nesse raciocínio aí. Estava nervosa? Você estava nervosa?
Fiquei nervosa porque eu não estava conseguindo entrar na página. Mas, enfim. Não passou nenhum nervosismo, passou muita serenidade, leu e fez os comentários com brilhantismo, está cada dia melhor, e como você falou, você está a caminho, todos nós. Não só você, todos nós. Muito boas reflexões. E seus exemplos foram perfeitos. Obrigada. A gente vai abrir para os comentários, temos 2 mãos aqui, o Luiz Fernando e depois o Roberto. Fernando, meu amigo, boa noite, bem-vindo. Pode liberar seu microfone. Boa noite, obrigado. Como sempre, a gente fica muito feliz, né? Quando o Emmanuel fala esses exemplos todos, né, da nossa vida de relações, ele cita a questão do raio magnético e da antena do coração. A primeira vez que essa expressão foi usada, raio da morte, foi por Nikola Tesla, que foi o cara que inventou tudo que a gente usa hoje, corrente elétrica alternada, os equipamentos. E quando ele morreu, roubaram todas as invenções científicas e, inclusive, foi o que deu base para o Guerra nas Estrelas. Bom, isso quer dizer que a nossa humanidade, mesmo quando desenvolve progressos como esse do celular, depende das ondas magnéticas, muitas vezes se esquece que o nosso cérebro lá dentro também tem um emissor de raios e a antena no coração, como coloca Emmanuel, né? Então, a cólera ficou bem frisada aí, foi a desenvolver essa suicida junto com a vida. Engraçado, o André Luiz foi o Carlos Chagas que comandou toda a ação contra a pandemia, né, no século XX, há 100 anos atrás, e ele não morreu do vírus, como muita gente tem medo. Ele morreu por causa do temperamento que facilitou as doenças. Então, a gente tem que pensar muito nas nossas emissões, em todas as nossas relações. Um beijo. Muito bom, Fernando. Muito obrigada, meu amigo. Alcides também está na fila. Vamos lá, Roberto. Boa noite, bem-vindo. Oi, boa noite, pessoal. Esse assunto é muito importante no nosso dia a dia, porque no momento que a gente, de vigilância, em que nos deixamos tomar pela cólera, nós viramos criaturas primitivas lá de trás, porque a razão ela desaparece naqueles momentos da ira. Por isso nós vemos tantos assassinatos, assim, tantas coisas que depois certamente as pessoas se arrependem, mas naquele descontrole da cólera a pessoa se torna um ser primitivo naquele momento. E uma coisa que eu acho importante para todos nós sabermos dosar as nossas palavras, nossas atitudes. De forma também, nós temos que vigiar a nossa situação íntima, mas vigiar também de forma que a gente não seja o estopim provocar isso nos outros. Isso é muito importante. A gente tem que vigiar para não deixar as nossas palavras. Por fim, quando a gente recebe vamos dizer assim, essa palavra, essa atitude que poderia nos levar à cólera, é o silêncio e a oração, para que a gente não entre nessa sintonia. Muito bom, Roberto. Eu falei isso hoje, você falou aí, eu falei. Muito bom, estamos em sintonia, legal. Regina, minha querida. Oi, boa noite. Quando eu li esse texto aqui, eu só vou falar uma frase, né? Eu pensei na frase orai e vigiai, para a gente não entrar na sintonia. Só isso. Exatamente, muito bom. Obrigada, querida. Alcides? Bem-vindo, amigo. Libera esse microfone. Alcides? Oi. Já ativei o microfone? Está liberado? Está ouvindo? Sim. Então, bem. Bom, boa noite a todos. Aqui a gente precisa entender que, esotericamente falando, vida e morte representam estados de consciência. Então,
quando a consciência se expande pela transformação da expiação e progresso, é vida. Quando está fora a oportunidade de progredir, é morte. É isso que ele está falando. Muito bom, Alcides. E viu o que o Roberto falou? Não sejamos o estopim para a cólera. Conversávamos sobre isso hoje, né? Foi. E que interessante. Foi. Muito né? bom. Muito bom mesmo. Obrigada, Perfeito. Alcides. Nada, obrigado a vocês todos. Alcides, Roberto, Fernanda e a Regina pelos comentários. Vou passar de volta para a Soninha para ela poder fazer a nossa prece inicial, tá bom, Sônia? Pode falar. Sônia? A prece, por favor. Oi. Eu tava te... A minha internet está falhando hoje. Já te veio. Pode fazer a prece. Tá bom. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Que eu tanto buscamos na sua presença. Quero agradecer ao irmão que aqui se encontra, pelo que não conseguimos. E saibamos, Senhor, a cada dia de colocarmos a serviço do bem. E que essa vigilância esteja sempre no nosso coração, buscando sempre estarmos preparados para o seu encontro, Senhor. Que assim seja, graças a Jesus, graças a Deus. Amém. Que bom, Sônia. Muito obrigada, minha amiga. A minha internet hoje está bem ruim, está caindo. Se caírem, vocês mandem brasa aí e continuem, tá bom? Eu vou passar a palavra para Fátima, para que ela possa fazer a leitura e os comentários. Bem, Fátima? Tudo bem, boa noite. Boa noite, bem-vinda, amiga. Obrigada. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 15, primeiro parágrafo. Meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficaríeis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Bom, esse primeiro parágrafo, né, essa frase me chamou a atenção. Sou pobre e não posso fazer caridade. Então eu pensei, se a gente entender dessa forma, a gente começa a achar que Jesus está privilegiando o rico para avançar na senda evolutiva, o que seria uma incoerência, né? Visto que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reúne o ensinamento de Jesus e a moral espírita. Fora da caridade não há salvação, nivelando a todos. Então, diante dessa afirmativa, ninguém pode ter desculpa, né? Todos podem e devem praticar a caridade. E João, em 1861, que é ele que relata, ele continua dizendo para, pelo menos, praticar a indulgência, que significa, né, um sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com nossos irmãos, evitando censura, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Isso é a prática do bem. Aí eu me lembrei da questão 635 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte:
que Deus deu inteligência para o homem distinguir por si mesmo o bem do mal. Então, isso significa que o ser humano tem capacidade de valorizar o bem, compreender a dificuldade do outro, que é comum no ser humano a dificuldade, e encontrar meios de auxiliar o próximo, ser prudente em relação às críticas e ser generoso em relação à fragilidade de cada um. E Joana de Ângeles, no livro Viver e Amar, ela diz que a indulgência é um sentimento de humanidade que vige em todas as pessoas, aguardando desdobramento e vitalidade que somente o esforço de cada qual logra realizar. É calma e natural, fraterna e gentil, brotando como linfa cristalina ao alcance do sedento. A indulgência é um ato de amor que expande e de caridade que se realiza. Então, diante disso, conclui-se que todos podem e devem fazer a caridade da indulgência. Como diz Emmanuel, ninguém é rico demais que não precise receber nada, nem pobre demais que não possa doar. Então, vamos ser indulgentes, vamos amar, né? Aprender a prática desse verbo, conjugando ele na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, eu amo. Né? E em relação à caridade material, eu deixarei para amanhã a nossa amiga Norma fazer a reflexão, que aí já é a parte dela. Obrigada. É ela que vai contar a história, né? É isso aí. Você dá a continuidade desse capítulo à história. Muito bom, Fátima. Que a gente aprenda a conjugar o verbo amar na primeira pessoa do presente do indicativo. Muito bem. Vamos lá. Oi. Estou aqui enrolando porque não tem mãozinha levantada. Agora a Jane levantou. Jane? Bem interessante, né? Boa noite. A espiritualidade de uma forma bem didática. Está muito baixo, Jane. Melhorou? Melhorou? Peraí, melhorou? Mas eu acho que a espiritualidade de uma forma bem didática, ela vem desenvolvendo raciocínio no capítulo para mostrar para a gente que não existem mecanismos de fuga para servir, né? E à medida em que a gente vai despertando a nossa responsabilidade enquanto médico, né? Enquanto espíritos que têm que aproveitar a cada momento a oportunidade de estarmos aqui na Terra, e quando a gente tem a oportunidade do conhecimento doutrinário, é para, mais uma vez, fazer com que a gente desperte para determinadas necessidades da alma, no sentido de servir, no sentido de se dedicar, no sentido de entender que só dá para viver de uma forma mais saudável quando a gente também enxerga as necessidades do outro. E aí, quando a gente às vezes encontra companheiros, né, que estão sempre com aquele mesmo roteiro de discurso em que não tem tempo, em que não pode, e que a vida tem alguns caminhos que dificultam, né? E aí eu vou trazer mais uma vez a fala que a companheira trouxe da Joana, né? A Joana, ela tem uma fala que ela é muito diretiva. Ela diz assim: a gente não faz alguma coisa ou quando a gente não sabe ou quando a gente não quer. Como é o nosso caso de não mais, né? Não mais saber, a gente sabe, e de uma forma homeopática, a espiritualidade desenvolve o raciocínio da gente. Olha só, se não dá para fazer a material como você gostaria, porque você acha que para fazer você tem que ter dinheiro, vamos encontrar outro caminho. Jerônimo Mendonça, né? Não tinha, estava deitado em cima de uma cama e encontrou vários caminhos para servir, para socorrer, para se doar. E no sentido da caridade material, moral, a espiritualidade também nos propõe vários recursos e caminhos. Então, eu acho importante a gente fortalecer esse capítulo. Não dá mais para termos mecanismos de fuga, né? É hora de a gente se movimentar dentro das nossas limitações, entendendo que é necessário que o nosso discurso tenha um mínimo de coerência com a necessidade da prática. Acho que é importante a gente pensar nisso, tá bom? Obrigada.
Obrigada a você, Jane, pelo excelente comentário. É aquela coisa que a gente falou outro dia, de você administrar, aprender a administrar o seu tempo. São 24 horas o dia, gente. A gente consegue, sim. Depende de nós. Evaldo levantou a mãozinha e tirou a mãozinha. Pode voltar. Pode falar. Sim, Fugindo, senhora. não. A Jane acabou de falar. Preste atenção no serviço. Pois é, sim, senhora. E, assim, seguindo o raciocínio da Jane, né, e agradecendo a Fátima, que a Fátima fez de uma forma sintética, mas extremamente objetiva aquilo que o Espírito Protetor nos propõe em relação à indulgência. Porque não tem, como a Jane falou, não tem mais como fugir, né? Ela citou Joana de Ângeles, eu cito Emmanuel, que Emmanuel diz para a gente que quando a gente fala eu não consigo, na realidade eu não quero. Então, que a gente mude o verbo, né, para querer. As oportunidades são várias. E a indulgência, ela figura como sendo um dos elementos que Kardec questiona os benfeitores de como é a caridade, como Jesus a entende. E eles falam do BIP, que a gente conhece tão bem dentro da doutrina. Benevolência para com todos, indulgência para com o erro do semelhante. Não é indulgência para quem eu amo, não. É para o erro do semelhante, é geral. E é uma atitude muda. Olha, eu sou indulgente, alguém faz isso? Não. A gente simplesmente busca compreender a ação do outro, no silêncio, mas com amor, como a Fátima falou para a gente. Muito bom. E essa questão do tempo, como eu falei, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já me dei conta em épocas da minha vida, agora não mais, graças a Deus, eu estar andando rapidamente na rua, depois eu mesma falar para mim, por que eu estou andando rápido? Porque foi uma época que eu estava fazendo tudo. Peraí, parece que fica no automático você andar muito rápido. Eu acho que quando a gente se acostuma a falar, não tenho tempo para servir, não tenho tempo, está vendo automático, não tenho tempo para servir. É para pensar, você não tem tempo mesmo, você está correndo de quê? Por quê? Entendeu? Acho que a gente tem que parar para fazer essa reflexão. Fernando, meu amigo. Roberto fugiu também, pode voltar, Roberto. Fernando. Não, é rapidinho, é só para, juntando aí com essas coisas todas, lembrar que os últimos serão os primeiros, né? Mas, assim, a última coisa que Jesus falou enquanto personalidade humana é a primeira lei da natureza no mundo superior, perdoar. Só isso. Isso aí. E como o Alcides falou hoje, se auto-perdoar também, né? Vamos pensar aí. Obrigada, Fernando. Roberto, querendo fugir também. Não, Adriana, é porque eu acho que depois da Jane, do Evaldo, do Fernando, pessoal, é difícil você falar, mas esse da Fátima também colocou de uma forma tão interessante. Esse assunto, eu entendo que se você não tiver indulgência, você não tiver aquele sentimento de fraternidade, aquela vontade de ajudar os outros, se você não tiver aquela vontade de ajudar os outros, você não consegue praticar a caridade. Você pode fazer uma beneficência, pode dar mecanicamente uma esmola, mas a caridade ela vai naquele teu contato, da energia que você endereça positiva às pessoas, aquele sentimento de fraternidade, aquele acolhimento, até pessoas que você não conhece, onde você está, você pode estar com o espírito de caridade e devemos estar até com aquelas pessoas que estão ali agressivas, praticando erros. Você vai ver aquelas pessoas como crianças espirituais. Nós temos que procurar ter no nosso dia a dia aquelas posturas que os espíritos superiores têm em relação a nós. Eles nos veem, não é? Eles veem os nossos erros como naturais, porque nós somos ainda errados. Quer dizer, não que a gente deva se acomodar nisso, mas nós somos errados. Então, nós temos que procurar desarmar o nosso espírito e não com aquele espírito de não levar desaforo para casa, ganhar as discussões. Eu acho que a gente tem que pisar no... Eu estou falando isso para mim mesmo, principalmente. É verdade, é verdade. A gente tem que pisar no freio e deixar as coisas acalmarem, amansarem em cada situação.
Porque aí a gente vai aprender, né, como eu disse, a administrar esse tempo e servir. Quanto mais a gente servir, mais a gente vai fazer isso naturalmente, né? Eu queria contar rapidamente, eu queria dar tempo para vocês, mas a gente tem tempo hoje, rapidamente. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha, sei lá, uns 20, 21 anos. Eu estava indo trabalhar e aí, no caminho do trabalho, um senhor foi atropelado. Estava indo pegar o ônibus e ele foi atropelado, estava de bicicleta. E aí, todo mundo viu, todo mundo parou, inclusive eu parei. Uma menina que a minha irmã deve conhecer, depois eu vou comentar com ela quem foi. Uma menina também toda arrumadinha, cheirosinha, indo para trabalhar como eu. Ela, na hora, mas foi assim, natural, ela segurou o senhor, já estava sujo de sangue, ela se sujou toda, ela pegou o cara, arrastou em outra, cara, ajudou também. É a caridade natural, foi aquela coisa assim, eu tenho que ajudar, não importa se eu vou me sujar para o meu trabalho. A caridade está em primeiro lugar. Eu não fui capaz de fazer o que ela fez naquele momento da minha vida. Mas aquilo ali me marcou muito, no sentido de que a gente às vezes se preocupa, como alguém outro dia falou aí, não sei se foi a Neia, a gente fala assim, eu não posso fazer, mas alguém vai fazer por mim. Ele vai encontrar alguém para fazer. Não, faça você. A gente aprenda a ter esse hábito de fazer, de servir, para isso ficar natural. Eu queria contar isso, porque outro dia eu me lembrei dessa história e marcou a minha vida isso. Adriana, isso é muito legal, porque você vê essa moça que você não, né? Ela tem, isso é uma coisa que, uma reação espontânea dela, ela não tem reações, não, é uma coisa que, da mesma forma que eu tenho reações espontâneas horríveis, essa moça teve uma reação espontânea boa, e olha, já conquistou isso. E ela era considerada meio maluquinha. Assim, o pessoal tinha um preconceito, era maluquinha. Eu lembro disso. Depois eu vou comentar com a minha irmã, que ela vai lembrar. Ana, minha amiga, vamos lá. Você está com a mãozinha aqui. Eu ia falar justamente o que você falou. As pessoas estão muito acostumadas a deixar para o outro fazer. Eu não vou não, porque tem gente que faz, tem gente que vai fazer. E, às vezes, as pessoas não conseguem entender, parar para pensar como é bom você ajudar uma pessoa. Quando você ajuda uma pessoa, na hora que eu cheguei aqui do Cefac, eu cheia de bolsa, com bolsa e tudo, um menino veio atrás de mim, de bicicleta. Tia, eu sou filho do Fernando, você pode me dar um copo d'água? Porque eu esqueci de trazer água, estou jogando bola, esqueci. Eu cheia de bola, larguei as bolas, fui lá. É tão bom a gente sente isso. Então, ficar deixando, não vou fazer isso não, deixar para o outro, conforme você falou. A gente deixa para o outro e aquilo que a gente deixou para o outro era nós que deveríamos fazer naquele momento, entendeu? É isso mesmo, quase que você falou. Obrigada, Ana. Mário, meu amigo. Eu estava aqui, né? Eu me lembrei de uma historinha e aí eu fui buscar ela certa para não falar errado, mas é interessante que é isso aí, ó. Tem uma história com 4 pessoas, né, nessa historinha. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Uhum. Havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um podia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Essa é que é a verdade. Esse é um texto só com pronomes indefinidos. Eu trabalho esse texto, ele é muito bom, né, Mário? É perfeito, é exatamente isso que a gente conversou. Muito boa lembrança sua aí. Terminamos. Muito bom o estudo de hoje. Vou pedir, então, a nossa amiga Sônia, passando a palavra de volta para ela, para que faça a prece final, minha amiga. É assim, Senhor, terminamos mais uma noite desse estudo tão importante para todos nós, principalmente para mim, que me coloco sempre como necessitando dessa reforma tão grandiosa e dessa oportunidade que todos nós temos aqui.
Pai, que saibamos, ao final desta noite, refletir sobre as reformas que precisamos, sobre as necessidades que temos de transformação para conseguirmos, Senhor, caminhar nessa jornada com a ajuda da espiritualidade amiga, com a ajuda desses irmãos. Eu te agradeço mais uma noite, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Sônia. Muito obrigada a você pelo estudo, pelo comentário que você fez, da página inicial, a Fátima pelo estudo, pelo comentário do Evangelho e a todos que participaram. Eu sei que esse estudo nosso aqui começa com alegria, termina com reflexão, e eu sei que ele não resolve nossos problemas, não, mas eles ficam bem menores, com certeza, né? Que a gente possa ter uma noite de paz, de serenidade, colaborar com os nossos amigos espirituais durante a nossa noite de sono. Então, todos na tela para dar o tchauzinho. Um beijo no coração de vocês. E comprem a rifa. Liguem para a Ana. Só falta 18. 18. Isso aí. Beijo, 18 gente. números. Vamos lá. Tá, Vamos beijo, diminuir. boa noite. Beijo. Vamos diminuir. Obrigada, Carlos, pela música.